Bem-vindo à nossa aula 6 do nosso curso Filosofia em 7 Passos. Hoje vamos falar de metafísica, talvez o âmbito mais importante da filosofia teórica. Esta palavra metafísica, ela às vezes assusta, ela é associada a algo espiritual, algo intangível, algo distante, um pouco vago e genérico. E nós vamos ver que tem uma razão de ser, por um lado, porque é uma especulação muito abstrata, muito aberta, muito ampla. Por outro, vocês vão perceber que, como Aristóteles dizia, a filosofia primeira, que é a metafísica, ela é a mais importante de todas as disciplinas filosóficas, por assim dizer, embora a menos útil do ponto de vista prático e imediato. Vocês lembram que na aula de estética eu mencionei o quadro das ciências? Existem ciências práticas, como a ética e a política, conforme o agir que constitui a personalidade de cada pessoa. Existem as ciências produtivas, relativas ao fazer técnico, útil, como fazer uma mesa, fazer um edifício. E existem as ciências teoréticas, que são as ciências contemplativas, especulativas, que tentam espelhar na mente aquilo que se passa na realidade. Essas ciências não estão voltadas à ação ética ou política ou à produção técnica imediata. E essas ciências teóricas se subdividem basicamente em três. As ciências físicas, que tratam das substâncias sensíveis em movimento, com a sua qualidade e com a sua essência. Então pensem, por exemplo, na física, pensem na química, pensem na biologia. São as ciências que nós estudamos na natureza e que nós tentamos entender como essas substâncias sensíveis, como a água, como o ar, como o mar, como o movimento das estrelas na astronomia, podem ser interpretados. Então, todas as ciências naturais são de substâncias sensíveis em movimento. A matemática, por sua vez, lida com os entes numéricos abstraídos dos sensíveis e de modo imóvel, que não são subsistentes em si mesmos. Por exemplo, eu não quero saber se são 2 maçãs mais 2 maçãs que formam 4 maçãs, 2 homens mais 2 homens que formam 2 homens. Eu abstraio a dimensão sensível, a quantidade desses sensíveis para um plano superior e penso simplesmente 2 mais 2 igual a 4. 2 qualquer coisa mais 2 qualquer coisa é igual a 4 qualquer coisa. Então o procedimento aqui é de abstração do aspecto sensível, numérico da realidade. E há um terceiro degrau, há uma terceira dimensão que é a metafísica, também chamada de teologia, que vai estudar as substâncias suprassensíveis, imóveis e eternas, como Deus e as inteligências motrizes. É isso que eu quero apresentar para vocês hoje. A metafísica clássica de Aristóteles, que cunhou esse termo, que teve a sua obra chamada de metafísica, e depois 2 versões mais recentes de metafísica. A de Kant, que teria acabado com a metafísica, que teria negado a metafísica, e de Heidegger, que teria desconstruído e tentado implodir a própria ideia e a própria noção de metafísica. E com isso, eu vou lhes dar, ao mesmo tempo, uma noção básica de história da filosofia e, ao mesmo tempo, uma contraposição dialética entre 3 possibilidades de interpretar a filosofia primeira. A palavra metafísica tem uma origem editorial. Aristóteles escreveu um livro chamado Física. E se vocês lembram nos passos anteriores, eu disse que física é o estudo da physis. Física é o estudo da natureza, tanto quanto política é o estudo da polis. Ética é o estudo do ethos. Poética é o estudo da poesia, da poesia. Então, os gregos criaram essas ciências para estudar determinados campos da realidade. O livro que nós chamamos de metafísica, que é um dos grandes livros da filosofia ocidental,
está no topo entre os mais importantes livros jamais escritos em todos os tempos, foi denominado metafísica porque vinha depois da física, depois do livro da física. Então os editores, provavelmente Aristóteles ele mesmo, não deu este nome, não escreveu um livro chamado Metafísica. Tinha um livro depois da física e ninguém sabia o nome dele e colocaram Metafísica depois da física. Essa é uma primeira explicação básica. Meta como depois. Meta é o prefixo grego que diga depois. Mas meta também significa além. E, portanto, metafísica significa o estudo do que está para além do campo físico. E o campo físico é o campo sensível. É o campo do que a gente vê. Então eu estou sentindo aqui o vento. Olha, vai chover hoje? Boa pergunta. Mas peraí, por que chove? De onde vem a chuva? O que é a chuva? Essa é uma pergunta da física. E a gente estuda isso na geografia, na física. Depende, você pode estudar isso por várias ciências, inclusive. Um fenômeno como a chuva. E eu vou já explicar como se chega do ponto de vista epistemológico na metafísica. Então, a metafísica, ela é o estudo basicamente de duas disciplinas filosóficas: a ontologia e a epistemologia. Normalmente a metafísica é associada, por quem cultiva a filosofia clássica como eu, com a ontologia. A ontologia é a filosofia primeira, é o estudo do ser enquanto ser, das causas primeiras de todos os entes e a sua dimensão suprassensível, a sua dimensão imaterial, daquilo que se pode pensar, mas não se pode tocar. Quando a gente estuda na gramática básica substantivos concretos e substantivos abstratos, por exemplo, a mesa é um substantivo concreto, porque eu toco nesta mesa, eu vejo essa mesa, eu escuto o barulho dessa mesa. Mas se eu falo amor, cadê o amor? Onde é que eu vejo? Qual é a cor do amor? Qual é a forma do amor? Ah, o amor é um sentimento, o amor é um ato da vontade. Tá bom, mas eu entendo o que é o amor, mas ele é abstrato. Então a metafísica lida com aquilo que existe, mas você não pode dizer que o amor não existe. Porque uma coisa eu tenho certeza de você, você ama. Não sei quem você ama, o quanto você ama, mas se você ama um time de futebol, se você ama Deus, se você ama sua família, se você ama carro, se você ama livro, mas você ama alguém ou várias pessoas e algumas coisas. Então, mas o amor é abstrato. Agora, o fato dele ser abstrato, de não ser concreto e sensível, não quer dizer que ele não exista. Pelo contrário, o amor é decisivo. A mesma coisa vale para justiça. O que é a justiça? A justiça é uma forma moral. É uma ideia, é um ideal de comportamento adequado no relacionamento social. Então, a finalidade da metafísica é cognitiva. Portanto, ela não estuda só a ontologia, mas também a epistemologia. Então vamos lá para o étimo grego elementar. Ontologia é uma palavra formada por duas. Onto, em grego, significa ente. Nós normalmente falamos ser. Ah, que palavra abstrata. Não é nada abstrato. Você fala a palavra ser humano de vez em quando. E você usa uma palavra altamente metafísica. Quando você fala o ser humano é bom ou mal, você está emitindo um juízo metafísico, universal, abstrato e genérico. O ser humano. Você é um ente humano. Quando eu falo um ente querido faleceu. Então, se é um ente humano, participa do ser humano. Todo ente particular participa de uma categoria universal que lhe dá sentido, que lhe dá forma, que lhe dá finalidade. Então, como nós conhecemos o ser? Pergunta epistemológica. Então, a metafísica basicamente tem esses dois âmbitos, principalmente a ontologia, que é o estudo do ser enquanto ser, ou ente enquanto ente, do ponto de vista universal e não particularizado e contingenciado por particularidades, e a epistemologia, que é o estudo do conhecimento do ser, e é o estudo das formas de conhecimento do ser ou dos seres. Dentro da epistemologia há o estudo da lógica. A lógica é como funciona o pensamento, com o seu princípio da identidade, não contradição e terceiro excluído. E vocês vão ver que em Parmênides, que é considerado
com todo direito, o pai da metafísica, o pai da ontologia, ele também funda a lógica. Porque ele não poderia fundar a ontologia sem a lógica e sem a epistemologia. Porque não dá para falar do ser sem ao mesmo tempo refletir sobre um modo de acessá-lo, um modo de alcançá-lo, um modo de tocá-lo. Só que, obviamente, se eu tenho mão, eu posso tocar nesse copo. Se eu tenho boca, eu posso sentir a água. Se eu tenho ouvidos, eu posso escutar os sons. Mas como é que eu chego a Deus? Deus aqui, quando eu falar a palavra Deus, eu vou falar várias vezes na próxima aula, é do ponto de vista filosófico. Tá? E surge o problema religioso de se ele é uma pessoa, de se ele se revela, se ele é Cristo, se ele fundou uma igreja, se ele escreveu uma escritura, se ele deu, por exemplo, as tábuas da lei para Moisés. Então, esse é o problema da religião e da filosofia da religião. Mas Deus aqui, vocês vão já entender, é a causa primeira, não causada, o fundamento de toda a realidade do ponto de vista metafísico, do ponto de vista filosófico. Então, a metafísica é ontologia, epistemologia e lógica, porque ontologia é o logos do ser, epistemologia é o logos da episteme, que é o conhecimento ou a ciência. Se vocês lembram, na aula 2 de História da Filosofia, eu mencionei o sofista Gorgias de Leontini, que dizia que o ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Se existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. E com isso, esse grande sofista e retórico estabeleceu os 3 problemas fundamentais da filosofia. O que é o ser, o que é o conhecer e o que é o comunicar, do qual dependem todos os outros problemas éticos, políticos, estéticos da existência humana. Então, a origem da metafísica é a própria origem da filosofia. No modo muito específico, filosofia é metafísica. E se você não chegar no grau de especulação metafísica, você não alcançou ainda a filosofia. É muito comum que a gente debata ética, debata política no nível filosófico. Não tem nenhum problema nisso, eu mesmo pratico esse tipo de filosofia. Mas saiba que todo debate filosófico na prática ética, política ou estética, tem uma dimensão metafísica. É como se a metafísica fosse o lençol freático das raízes do pensamento. Então, ninguém está vendo o lençol freático, a gente vê uma árvore bela, majestosa, com os seus frutos avermelhados. Mas essa árvore depende de uma raiz que a gente não vê. E essa raiz é que está nutrindo a árvore, por dentro. É como a gente vê uma pessoa, a gente vê a capa, a gente vê o corpo da pessoa. Mas o médico olha para a pessoa e sabe que dentro do corpo tem coração, tem rins, tem estômago, tem esôfago, tem cérebro. Então, nem tudo o que a gente vê é irrelevante. O mundo nos fascina. O mundo, com a sua beleza e com a sua dimensão inteligível, nos provoca. Nós olhamos para o mundo e temos uma curiosidade, que você entende com certeza como curiosidade científica. Por que cai uma maçã? Por que a árvore floresce assim? Por que tem a primavera e o inverno? Por que mudam as estações? Mas também é uma curiosidade metafísica. Por que existe antes o ser e não o nada? Por que o mundo existe? Quem criou o mundo? Como o mundo se deu? O mundo vai acabar? Essas são perguntas metafísicas. São perguntas sobre a origem e o fim do mundo, por exemplo. O que acontece depois da morte. Por que são perguntas metafísicas? Porque você não tem como apalpar. Você não estava presente no começo do mundo e provavelmente não estará presente no fim do mundo. Mas o seu intelecto alcança isso. O seu intelecto vai muito além do que você pode ver. Ninguém nunca foi no Sol, mas a gente sabe o tamanho do Sol. Agora já fomos na Lua, mas a gente, antes de ter ido na Lua, sabemos se ela tinha ou não crateras. Os jesuítas, no século XVI, deram os nomes das montanhas da Lua. Então, é uma especulação que, por um lado, é metafísica, por um lado, é física. Então, há uma relação entre a metafísica e a física. O conhecimento dos corpos sensíveis, das coisas que nós tocamos, e o conhecimento das coisas que nós especulamos. Especular vem da palavra latina speculum, espelho, trazer para o mundo, espelhar na mente o que se passa no mundo. Então, a metafísica é um saber divino, dizia Aristóteles. Por que divino? Tanto do ponto de vista subjetivo quanto objetivo. É um conhecimento que
tem como objeto Deus. Esse princípio eterno, imutável, perfeito, que engendrou todo mundo. O mais universal, o mais abstrato, o mais abrangente e, portanto, o mais real de todos os entes. Porque é o único ente que não poderia não ser. E isso já é uma prova da existência de Deus, que Tomás de Aquino utilizará, e nós vamos ver isso na próxima aula de filosofia da religião, que também é uma dimensão que tem uma especulação de tipo metafísico, porque a filosofia da religião tem como objeto o próprio Deus. E suspendendo a possibilidade de termos tido contato com Deus encarnado, feito homem em Cristo, a filosofia da religião especula sobre o que seria Deus Pai ou Deus Espírito Santo, que é essa dimensão do Deus não tangível, mas pensada. E a filosofia da religião reflete sobre como pensá-lo. Mas a metafísica também é divina porque ela é o saber que o próprio Deus tem. O próprio Deus contempla o mundo sob a forma da eternidade. Então é um saber de Deus e de algum modo com Deus, porque é como se Deus pensasse em nós enquanto nós especulamos. Nós atingimos um grau de abstração e de transcendência divino. E por isso Platão e Aristóteles não hesitam em mencionar que essa é a felicidade possível do homem transcendendo a natureza humana. Por exemplo, Aristóteles diz na Ética que a vida humana se realiza na política e que a vida ativa é a vida humana plena e feliz. Mas, no livro 10, ele diz que a vida contemplativa e teórica é a melhor das vidas, porque é a vida divina no homem. É quando o homem transcende a sua capacidade meramente humana de agir, de ser um bom cidadão, um bom pai, um bom profissional, para ser e participar da natureza divina, de contemplar a eternidade das coisas. É como se o homem transcendesse a sua natureza humana e fosse participar e gozar da vida divina. E para Aristóteles, Deus contempla o mundo. Deus olha a beleza do mundo de modo perfeito. E ele espelha na sua mente aquilo que há em toda a realidade. A realidade é inteligível, Deus é inteligente. O encontro de um ser inteligente com uma realidade inteligível é essa contemplação que tem uma dimensão mística na tradição neoplatônica e cristã, quando se vai articular a metafísica com uma filosofia que também reconhece que Deus é uma pessoa, com quem se pode falar, a quem se pode pedir, suplicar, etc. Então vai haver uma relação entre a metafísica, a filosofia da religião e a tradição teológica cristã. Então a metafísica seria o grau máximo de especulação, o grau mais profundo, mais intenso e portanto, mais abstrato de especulação que realiza a natureza humana. É como se você pensasse assim, uma criancinha engatinha, depois uma criancinha anda trôpega, depois ela começa a andar normalmente, e até chegar um profissional que corre, um maratonista. O maratonista correndo realiza plenamente a potência da locomoção ágil, que uma criança ainda não sabe. A metafísica é como se fosse a inteligência plena, a inteligência ultimada, perfeita, porque perfez o nível máximo de especulação de que é capaz. Ok? Então, na metafísica de Aristóteles, aqui eu quero sintetizar com vocês o argumento de Aristóteles para depois passar para Kant e Heidegger. A metafísica é a ciência das causas ou princípios primeiros e supremos. Vou repetir. A primeira definição de metafísica é a ciência das causas ou princípios primeiros e supremos. Para vocês entenderem por que princípios primeiros ou causas primeiras, vamos entender quais são as causas ou princípios segundos. Há dois níveis básicos de conhecimento. Primeiro, eu constato alguma coisa que os meus sentidos me dizem. Por exemplo, há a chuva. Acontece a chuva cai. Ponto. É o que nós falamos no cotidiano. Vai chover, tá chovendo, não vai chover. Por quê? Porque a gente precisa se armar, se precaver de um guarda-chuva, precisa levar uma capa de chuva, precisa esperar mais um pouco. Aqui em Belém a gente se encontra depois da chuva, ou antes da chuva. Porque se cair uma chuva torrencial vai prejudicar a nossa locomoção, a nossa comunicação.
Ponto empírico, ponto sensível, ponto inquestionável. Chove ou não chove? Ninguém tem dúvida, ninguém parou para pensar, será que está chovendo quando realmente está chovendo? Só uma pessoa muito privada do seu juízo mais elementar iria questionar esse primeiro âmbito. O segundo âmbito é, por que chove? Qual é a causa da chuva? E há uma explicação científica. As nuvens ficam carregadas de água, a água no seu estado líquido está presa nas nuvens e elas se precipitam. E a água cai dos céus. E há uma explicação científica para isso. Se você pesquisar por uma aula sobre a ciência da água e das chuvas, você vai entender por que chove. Nível científico. Por exemplo, a cor das nuvens muda quando vai chover. E todo mundo percebe uma nuvem carregada, uma nuvem preta, uma nuvem escura, ela sinal que vai cair. O vento forte, o vento de uma determinada direção, os pássaros voando começam a precipitar, a antecipar e anunciar a chuva. De modo que a gente pergunta, olha, vai chover. Vai chover daqui, eu tenho um amigo que diz assim, vai chover daqui a 15 minutos, vai chover daqui a 20 minutos, e ele acerta. Ou então vai chover daqui a 3 minutos, ele acerta. Por quê? Porque ele tem a ciência empírica, não é um profissional, mas ele já está acostumado a olhar para o céu e associar a causa com o efeito. Nenhum efeito sem causa. Nenhuma coisa pode acontecer do nada. Do nada, nada acontece. Então tudo que acontece tem uma causa anterior, que a precede e que a engendra. Então, olha, para você tem uma certeza absoluta sobre você. Você tem um pai e uma mãe. Como você sabe? Não, isso é óbvio. Você não surgiu do nada. Você não... Só Deus sempre foi. E veja, nem Deus criou do nada. Ele existe do nada. Ele já sempre foi. Ele criou o mundo do nada. Mas ele é a substância eterna, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, quando eu distingo os princípios supremos, que são as causas primeiras que valida tudo o que é e toda a realidade, eu chego à metafísica. Num terceiro nível. Porque eu não quero mais dizer chove, nem dizer o que é a chuva, eu quero dizer por que há o ser e não o nada e o que precisa existir do ponto de vista filosófico ou metafísico para que haja todo o resto. Essa é a ideia básica. Então, o objeto da metafísica, nesse caso, é Deus. Por que é Deus? Porque Deus é a causa não causada, que origina e engendrou tudo. É o motor que moveu tudo, que colocou tudo em movimento, mas que não foi movido e movimentado por nenhuma causa anterior. Vejam que não tem sentido perguntar quem criou Deus ou quem causou Deus. Se você perguntar quem causou Deus, você não sabe o que significa o termo Deus. Porque no termo Deus há exatamente a noção altamente filosófica do Criador. E eu estou falando criação aqui, e eu peço atenção, porque nós não estamos necessariamente tratando de um modelo criacionista de teologia, como é o caso da teologia judaica, cristã e muçulmana. Nós estamos falando de um ser perfeito, absoluto, imutável, que engendrou o movimento do mundo a partir, inclusive, de formas e matérias que ele não necessariamente criou. E eu vou explicar isso depois. A segunda definição de metafísica, então a gente tem ciências particulares, como aritmética, astronomia, medicina, que lidam com as causas segundas. Então você está com dor de barriga ou com dor de cabeça e você procura um médico e fala, doutor, eu estou com dor de barriga. Doutor, eu estou com dor de cabeça. E ele vai buscar a causa da disfunção do seu estômago, do seu mente. Ele conhece o funcionamento do seu corpo. Ele sabe a causa da dor, a causa da mudança de temperatura, a causa da perda de apetite, a causa da perda de sono. Ele é um cientista do corpo. E se você perguntasse para ele, doutor, por que eu tenho um corpo? Qual é o modelo eterno do corpo? Ele ia dizer, eu nunca estudei isto.
eu já pressuponho que existe o corpo. E eu já pressuponho que o corpo funciona deste modo. E, portanto, eu estudei a causa segunda do corpo. O corpo ele é secundário em relação ao ser. Por quê? Junto com, e essa é a segunda definição de metafísica, é a ciência do ser enquanto ser. A metafísica estuda a totalidade do ser, a universalidade do ser. A filosofia trabalha com uma dialética ascensional e descensional. Quando a gente desce, a gente analisa e divide. É a dialética da divisão em Platão. A gente vai vendo as diferenças. Então, eu e você somos seres humanos. Estamos unidos numa mesma natureza. Nós temos a natureza humana. Eu sou paraense, você pode ser paulista. Eu sou homem, você pode ser mulher. Eu sou Remo, você pode ser Flamengo, ou São Paulo, ou Palmeiras. Eu sou católico, você pode ser evangélico. Eu sou alto, você pode ser baixa. Mas a gente é ser humano. Os dois, independente da raça. Nós dois somos cidadãos brasileiros independentes e temos uma igualdade fundamental do ponto de vista jurídico e político. O meu voto vale 1. O seu voto vale 1. E o voto de todos os eleitores brasileiros vale 1. É uma igualdade fundamental do ponto de vista jurídico, previsto pelo direito eleitoral, pelo direito constitucional. Igualdade jurídica. Numa época dos Estados Unidos, houve um debate se os escravos poderiam votar. E uma das proposições foi, eles podem votar, mas o voto dele vai valer 1/3. De modo que 3 escravos não alcançam o voto de um branco. Ou de um livre. Veja que absurdo. Onde eu quero chegar? Nós podemos buscar as diferenças entre as pessoas, até chegar nos indivíduos. Eu sou radicalmente diferente de você. Sabe por quê? Porque eu sou católico, mas há 2 bilhões de católicos. Se você for evangélico, nós temos percepções diferentes sobre certos fenômenos, mas nós dois somos cristãos, porque consideramos que Cristo é o Senhor e o Salvador. Nós dois podemos ser de times diferentes, mas gostamos de futebol. Então há sempre uma dialética entre identidade e diferença, entre universalidade e particularidade. Eu sou paraense e você é paulista, mas nós dois somos brasileiros. Nós somos brasileiros, mas há os argentinos, mas nós dois somos latino-americanos. Nós dois somos latino-americanos, mas há os americanos, mas nós dois somos americanos. Nós somos americanos, mas há os europeus, mas nós dois somos ocidentais. Vocês estão entendendo que há diferenças e semelhanças? Diferenças e semelhanças. Quando você desce para analisar as diferenças, você está fazendo um procedimento de divisão. As ciências particulares fazem isso. Dividir a física e a química. Dividir o direito da política, a economia da sociologia, porque eles visam fenômenos particularizados. E ao particularizar esses fenômenos, eles tentam colocar uma lupa e uma lente de aumento para amplificar esse fenômeno particular e tentar analisá-lo com as suas minúcias. Então você quer estudar economia. A economia está intrinsecamente ligada com a ética, porque ela depende do comportamento humano, por exemplo, do comportamento dos consumidores que compram, do comportamento dos fornecedores que vendem. Ela está diretamente ligada com a política, está diretamente ligada com o direito financeiro, direito econômico, direito tributário, direito civil, direito trabalhista, direito constitucional. Mas o economista fala, não quero saber disso tudo. Eu quero saber o seguinte, qual é o valor dos juros? Qual é a taxa de câmbio? Qual é o plano macroeconômico para o desenvolvimento nacional da indústria? Então o economista ele suspende o resto e fica com o particular. As ciências são particularizantes e reducionistas por princípio. Por que reducionistas por princípio? Porque elas reduzem a complexidade do mundo a entes particulares. A metafísica, por sua vez, ela ascende, ela sobe buscando a reunião. Naquele exemplo que eu dei, eu disse que nós dois éramos seres humanos. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Nós temos uma unidade e temos uma diferença. Mas entre nós, seres humanos e os animais, há uma unidade e uma diferença. Nós somos vivos. Um cachorro está vivo, eu estou vivo. O cachorro está vivo, ele tem sentido, o cachorro sente frio. Um gato sente frio. Um gato sente calor.
Se tá num sol abrasante de meio-dia, o gato vai pra sombra. Nós vamos pra sombra, ninguém vai ficar no calor abrasante. A gente vai procurar uma sombra instintivamente, porque incomoda o nosso corpo. O animal tem corpo, ele também sente calor. A árvore, ela também tem uma alma sensitiva, mas ela tem, sobretudo, uma alma vegetativa. Existe a alma sensitiva, a vegetativa, sensitiva e a intelectiva. A árvore e o cachorro não têm linguagem para pensar. Uma árvore não chega com outra e fala assim, tá quente hoje, hein? Caramba, será que a gente não constrói aqui uma cabana? A árvore, ela recebe o calor e ela não se mexe. Ela fala, caramba, tá quente. Ela não tem nem como dizer isso. E um girassol, por exemplo, ele pode se mover. E a árvore tem um movimento mínimo. Ela pode até se movimentar sem finalidade intrínseca de movimento, sem racionalidade, sem linguagem, como um cachorro. Que pode, inclusive, rudimentarmente construir uma cabaninha, pode colocar algumas coisas. E tem animais com capacidade comunicacional, com uma linguagem, entre aspas, mínima, e constrói casas. Tem animais que constroem casas. Cupins, formigas. Agora vejam só, entre seres humanos, animais racionais, entre animais irracionais e entre vegetais há uma unidade. É que todos nós temos vida. Porque todos nós morremos. Uma árvore pode morrer, fala, puxa, que pena, a plantinha morreu. Eu vejo por orquídeas para minha esposa, que é minha planta favorita e eu sempre quero cortejá-la assim e agradá-la assim. E puxa, quando a orquídea morre é triste. Ela dura um mês e meio, a orquídea morreu. E uma vez a minha filha, olha a filosofia de uma criança de 6 anos. Papai, por que a orquídea morre? Porque ela tem vida. E ela tem uma vida mortal. A alma, porém, é imortal. Deus tem vida e não morre, ele é imortal. E nunca nasceu. Então, são dialéticas. A orquídea tem uma vida mortal. E eu falo o seguinte, filho, o papai vai morrer também um dia. O vovô vai morrer. Então, agora, esta mesa aqui não morre. Entre animais racionais, não racionais e entre vegetais, há uma unidade de vida que é indicada pela morte. Uma árvore morre, um cachorro morre. Ah, e também o cachorro do sítio morreu. E ela falou, puxa, e agora? Eu falei, filha, o cachorro morreu. Você pode perguntar qual é a causa da morte. Veja, a diferença da pergunta metafísica para a pergunta física. Ele morreu assassinado, atropelado, ele morreu com um tiro, ele morreu envenenado, ele morreu de velhice, morreu... Teve um cachorro de um vizinho uma vez que morreu de amor. Ele era apaixonado pelo dono, passou 60 anos com o dono morreu. Desde que saiu, o dono saiu de casa, o dono era caseiro, quase nunca saía de casa. E quem me contou isso foi o meu mestre Benedito Nunes, inclusive era vizinho dele. O dia que saiu o dono de casa, o cachorro nunca saiu da porta esperando o dono voltar. Nunca. Saiu o caixão, saiu do hospital para funerária, para o cemitério. O cachorro nunca saiu da porta de casa. E depois de 10 dias, ele uivava a noite inteira. E depois de 10 dias ele percebeu que o dono ia voltar e ele morreu. Ele morreu. O cachorro morreu de amor. Você poderia perguntar pro veterinário. Veterinário, me explica. O cachorro tá aqui sofrendo, ele passa a noite inteira uivando. Olha, morreu de amor. Quando meu avô morreu, um mês depois morreu o seu caseiro. E disse, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar. Eu acho que eu não vou durar muito sem o Dr. Célia. Falou isso, e morreu. Então tem duas coisas. Uma coisa é a causa mortis na certidão de óbito. Morreu de quê? O médico vai ter que dizer, o médico legista vai ter que dizer de que ele morreu. Morreu de Covid, morreu de câncer, morreu de... Agora, ele não vai poder colocar morreu de amor, né? Ele não vai poder colocar isso, porque isso não é uma explicação médica. Mas eu digo que a gente entende isso. Os poetas entendem disso. Eu vou morrer de amor, eu não aguento viver sem essa pessoa. E um cachorro também pode ter uma emoção muito forte, digamos assim. Mas olha, qual é a relação, então, entre seres vivos e não vivos? É que esta mesa também é. Ela não é do modo como os seres vivos são. Ela não tem vida. Ela não sente calor, não sente frio. Ela pode estragar. Ela está em movimento, ela é dinâmica esta mesa. Ela pode envelhecer, ela pode apodrecer. Ela pode ser assediada por cupim, por formiga. Ela pode quebrar.
Então, qual é a relação entre todos aqueles... Eu quero a unidade, não a diferença. A diferença é óbvia. Eu estou vivo, ela não está viva. Eu tenho razão, ela não tem razão. Eu tenho um corpo dinâmico, ela tem um corpo estático. Ela tem corpo. Então, a relação de unidade se dá no ser. E quando a gente chega no ser, tudo o que é, é. Tudo o que é, participa do ser. Há uma unidade ontológica e metafísica fundamental entre tudo o que existe. Uma coisa eu posso dizer, a existência dessa mesa é igual à existência de Deus. A existência do ser humano, dos anjos, do ser humano, dos animais não racionais, dos vegetais, dos seres inorgânicos, como uma pedra. E eu estou sintetizando a grande cadeia do ser. A grande cadeia do ser vai do último grãozinho de areia, do último pedacinho de pedrinha, que é constituída por uma certa substância, da última cadeia biológica das amebas, dos átomos, dos nêutrons, dos prótons, tudo o que é, até Deus, que é o ser supremo, participa do ser. O ser de Deus, inclusive. Porque é a causa do próprio ser, a fonte do próprio ser. Mas vejam, qual é a unidade? Eu não quero saber se a pedra é branca ou preta, se a pedra é pesada ou leve, se é uma rocha enorme como o Grand Canyon. Eu quero dizer que tudo é um clipezinho desse, que pode ser estudado do ponto de vista industrial, porque nós usamos no escritório um clipe para prender o papel. Ou a lapiseira, que é feita de grafite, que tem ponta metálica que nós usamos para escrever, ou a caneta de pena, ou a caneta de tinta. Tudo, sem nenhuma exceção, tem uma unidade, tem um ponto em comum. Tudo que existe é e participa do ser. Essa unidade fundamental é que Aristóteles buscava e encontrou em Deus. Deus é o ser enquanto ser. O modo como Santo Tomás, que é um grande metafísico herdeiro de Aristóteles, dizia, Deus é o único ser cuja essência é existir. Porque a essência nos distingue. A essência de um homem é diferente da essência de um animal. A essência de um vegetal é diferente da essência de uma pedra. Mas o que eles têm em comum é a existência. A terceira definição de metafísica é a teoria da substância. Depois da ciência das causas, há a ciência do ser enquanto ser e aqui a ciência da substância. Substância é o principal e o fundamento de todos os outros termos atribuídos à metafísica. O ser tem múltiplos significados, mas substância é o principal dos seus significados. Substância é o substrato do qual se predicam as categorias. Substância é o que você é essencialmente, é aquilo que a coisa é independente dos seus acidentes. Então, se eu perder o cabelo e ficar careca, eu continuo sendo o Vitor. A substância humana está intocável. Se eu envelhecer ou mudar de pensamento ou de cidade, eu não deixo de ser quem eu sou. Então, existe a essência substancial de um ente e os acidentes que o caracterizam e o personificam. Nós somos substancialmente iguais do ponto de vista humano. Nós somos iguais e dessa igualdade ontológica fundamental deriva a nossa dignidade humana, ética e jurídica, a nossa igualdade de direitos, por exemplo. Então a metafísica vai erigindo uma série de conceitos que nos ajudam a pensar o mundo, como substância e acidente, como ato e potência, como causa material, formal, final e eficiente. E a substância é o principal dos significados do ser, como substrato daquilo que é. Por fim, a quarta e última definição, já antecipada, é a da metafísica como ciência teológica. Teológica porque Deus a possui. Deus é metafísico. Deus contempla o mundo de modo metafísico. E ela é teológica porque o seu objeto é Deus, que trata de Deus como substância separada, eterna e imóvel. E trata também das coisas divinas, que são os entes separados e imóveis, as substâncias suprassensíveis, os motores imóveis, as inteligências puras e motrizes do céu. A metafísica de Aristóteles, portanto, que é a metafísica clássica, a metafísica modelar de toda a tradição, ela se subdivide nessas quatro preocupações fundamentais: a causa, o ser, a substância e Deus.
O ponto focal que reúne as 4 definições é Deus. A maior intuição, a maior explicação metafísica possível é a das 4 causas. E com isso eu quero concluir a explicação sintética de Aristóteles. Qualquer fenômeno que nós percebemos ao nosso redor pode ser entendido a partir dessas 4 causas. A causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Esta mesa, por exemplo, a gente pode perguntar do que ela é feita. Ela é de madeira ou de MDF, por exemplo? Depois, qual é a forma dela? Ela é retangular. Ela tem esse formato, tem um tamanho ideal para uma pessoa estudar ou trabalhar. Ela tem 2 pés que sustentam e apoiam no chão. Depois a gente pode perguntar, essa é a causa formal. Depois a causa eficiente. Quem fez essa mesa? Quem criou essa mesa? Ah, foi uma indústria, foi um marceneiro. Imprimindo na matéria da madeira ou do MDF a forma retangular com os 2 pés. E depois a pergunta, qual é a causa final? Para que serve esta mesa? Qual é o objetivo desta mesa? O objetivo desta mesa é uma mesa de escritório, uma mesa de estudo, uma mesa de leitura, em que a gente senta e tem esse espaço para apoiar os livros ou o computador. Então essa é uma típica definição metafísica da causalidade quadripartida em Aristóteles. Isso é o mais importante da nossa aula, mas eu queria sinteticamente apresentar para vocês Kant e Heidegger, porque eles são autores considerados como aqueles que, entre outros, é claro, se opuseram a esse projeto metafísico. Kant do ponto de vista epistemológico e Heidegger do ponto de vista existencial. Para Kant, a metafísica, de algum modo, acabou, tal como Aristóteles a concebia. Ele dizia que não há metafísica no seu sentido objetivo, porque o ser em si é incognoscível. O que nós podemos fazer é uma filosofia transcendental e que nós investigamos as condições de possibilidade do conhecimento. E por isso a filosofia de Kant é a filosofia crítica, no sentido epistemológico de um projeto de conhecer aquilo de que a razão é capaz. E Kant vai analisar numa obra-prima e muito importante, muito brilhante, chamada Crítica da Razão Pura, por que o ser em si é incognoscível, a partir dos limites intrínsecos da própria razão. Kant dizia que há 4 perguntas fundamentais. O que posso saber na metafísica, o que devo fazer na ética, o que posso esperar na religião e o que é o homem na antropologia. Mas, de algum modo, a mais importante é a metafísica, porque o que eu posso saber. E para Kant, o saber é baseado, basicamente, em 2 tipos de juízo. Juízo analítico e juízo sintético. O juízo analítico ele é a priori, formal, explicando o que acontece sem acrescentar nenhum conhecimento. Ele apenas explicita o conteúdo predicativo já presente no sujeito. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Oh, muito obrigado pela explicação, você não precisaria me dizer isso. O círculo é circular. Muito obrigado, você não precisaria me dizer isso, é uma tautologia. Ele se funda, o juízo analítico, no princípio lógico da identidade da não contradição. É como se fosse um reforço predicativo da essência do sujeito, que já está implícito no significado interno da substância, do sujeito, que é predicado. Eles são juízos de identidade, juízos tautológicos, universais e necessários. Não dá para um triângulo não ter 3 lados. Porque se ele deixar de ter 3 lados, ele não é mais um triângulo. Mas se você está desenhando um triângulo e de repente, ao invés de fechar o triângulo, você aumentar um ponto, você cria um quadrilátero, um quadrado, um retângulo, né? E eles são a priori os juízos analíticos. Por quê? Porque eles são anteriores à experiência sensível. Esses são os juízos analíticos. Os juízos sintéticos, eles são a posteriori, eles são materiais, não formais, eles são extensivos e eles aumentam o nosso conhecimento. Pela união sintética, e síntese significa união, de elementos heterogêneos no sujeito e no predicado. Por exemplo, o calor dilata os corpos. O calor dilata os corpos. É um típico juízo sintético, a posteriori, e não analítico a priori. Ele se funda na experiência sensível, particular e contingente. E é a posteriori porque é posterior à experiência.
a observação. Então a gente observa o que o calor produz e qual é o efeito que o calor tem nos corpos. E o Kant diz o seguinte: para que não seja nem tautológica nem contingente, a ciência, e ele está olhando para a ciência de Newton e para a ciência moderna que está despontando no século XVIII, desde a revolução científica de Galileu, Kepler, Newton e Copérnico, cujas bases também estavam sendo lançadas por Descartes e Bacon, com toda a mudança epistemológica da filosofia moderna, ele diz: a ciência precisa de juízos sintéticos a priori, baseados em uma intuição não sensível, em 3 âmbitos: na matemática, na física e na metafísica. E por isso ele estuda na crítica da razão pura a estética transcendental, para entender a matemática, a analítica transcendental da física e a dialética transcendental da metafísica. Prestem bem atenção. Isso pode ser um pouquinho difícil, é natural que vocês não tenham capacidade de entender 100%, e eu estou sendo muito sintético e muito breve nessa explicação. Eu quero só chegar à conclusão para mostrar a tensão da história da filosofia acerca da possibilidade de fazer metafísica, de existir metafísica. O que não significa diretamente existir ou não Deus, porque esse é o problema da próxima aula de filosofia da religião. Kant não era ateísta e nem agnóstico, mas a sua filosofia resulta num agnosticismo que vai de algum modo engendrar um ateísmo. Não dá para conhecer Deus, não dá para pensar Deus. Isso quer dizer que Aristóteles está errado, Tomás de Aquino está errado, porque muitos grandes filósofos achavam que Deus existe com certeza absoluta e é possível conhecer e afirmar a existência de Deus, do ponto de vista filosófico. A estética transcendental são os juízos a priori que se baseiam nas formas pura e a priori da intuição. O tempo e o espaço não dependem da experiência sensível, porque são formas de apreensão, são as condições de possibilidade do conhecimento das coisas, condição transcendental para as coisas serem objeto do conhecimento. Então a estética transcendental analisa a faculdade de nós termos percepção sensível. Nós não poderíamos ter percepção sensível sem as formas transcendentais e puras de tempo e espaço. Essas são as formas da sensibilidade, da faculdade de ter percepções sensíveis. E por isso ela se chama estética transcendental. Estética porque ligada aos sentidos e transcendental porque a priori e para além e independente de todas as contingências materiais ou sensíveis. Em segundo lugar, a analítica transcendental, que busca a coisa em si, falha na sua possibilidade, porque não há a possibilidade de alcançar o conhecimento da coisa em si. Porque nós só temos acesso aos fenômenos que são constituídos pelas categorias transcendentais do conhecimento. Nós não acessamos as coisas em si mesmas, mas apenas o modo como elas se manifestam a nós e a partir das nossas capacidades de apreensão, que conformam exatamente a analítica transcendental. Depois da estética transcendental apenas aludida e da analítica transcendental apenas aludida, nós temos a dialética transcendental. E na metafísica tradicional há 3 objetos fundamentais dessa dialética transcendental, que é alma, universo e Deus. A alma é a síntese das vivências subjetivas. O universo é a síntese das vivências objetivas. E Deus é a síntese final e suprema. Então, nesse processo descensional das ciências particulares e ascensional da reunião sintética de tudo, há 3 processos. A alma unifica as vivências subjetivas de cada um. O universo é o termo que nós usamos para unificar as experiências objetivas. E Deus é a síntese da alma e do universo, ou seja, de tudo o que existe. Deus assambarca e reúne tudo o que existe, tanto do ponto de vista subjetivo quanto do ponto de vista objetivo. A crítica da razão pura afirma que a metafísica não alcança juízos sintéticos a priori, sendo, portanto, uma ciência impossível. Como o critério dele era que fosse uma ciência, e como a ciência, para ser útil e importante, depende de juízos sintéticos a priori, a metafísica não é uma ciência. A metafísica não é capaz de estabelecer um conhecimento científico. E para falar então de Deus e da alma, deve-se apelar à razão prática, na crítica da razão prática e à consciência moral.
A importância de Kant na história da metafísica é tremenda, porque ele representa a mudança copernicana do polo objetivo do ser para o polo subjetivo do conhecer. Qual é a revolução de Copérnico, do heliocentrismo? A Terra não está no centro do universo, mas o Sol está no centro do universo. Não é o Sol que gira em torno da Terra parada, mas é o Sol que está parado e que permite a órbita da Terra, que gira em torno do Sol e gira em torno de si mesma, na rotação e na translação. Kant representa essa grande revolução na história da metafísica, porque ele afirma que não é possível conhecer a coisa em si, não é possível conhecer a Deus. E por isso ele refuta os famosos argumentos ontológico e cosmológico que antes permitiam a afirmação filosófica da existência de Deus na teologia natural clássica, por exemplo, de Aristóteles e Tomás de Aquino, que nós vamos explicar na próxima aula de filosofia da religião. A teologia natural é um componente essencial e nuclear da filosofia da religião, para demonstrar ou para explicar a existência de Deus. O fato é que Kant acredita que Deus só é reconhecido filosoficamente como ideia reguladora da razão prática e todo o problema do imperativo categórico. Há 3 postulados básicos da razão prática que são metafísicos, que são exigências necessárias e não demonstráveis da razão prática, que é a liberdade, a imortalidade da alma e Deus. Sem a liberdade, nós não teríamos capacidade de autodeterminação, independentemente de toda a causalidade material ou física. Ou seja, seria o determinismo. Tudo que nós fazemos, nós faríamos causados, impulsionados ou efetuados por alguma causa anterior e diferente de nós. Da mesma forma, a imortalidade da alma. E, por fim, Deus, que é a síntese superior em que ser e dever coincidem e o sumo bem, a condição transcendental de possibilidade da moral e da felicidade. O conhecimento de Deus, então, se dá apenas pela razão prática, e a razão prática encaminha a religião ao sumo bem de Deus. Assim, a lei moral condiz, através do conceito de bem supremo, à religião, isto é, ao conhecimento de todos os deveres como mandamentos divinos. Se Deus não existisse, a virtude humana não seria definitivamente feliz. Então vejam que da ontologia ou da metafísica, Kant desvia o problema de Deus para a subjetividade e para a liberdade moral e para a razão prática. E isso é uma grande revolução, uma grande mudança na filosofia. De modo que se você for kantiano, isto é, se você aderir aos pressupostos epistemológicos de Kant, você não chegará jamais às mesmas conclusões da metafísica clássica de Aristóteles. Então prestem bem atenção nas suas pressuposições e nos seus pontos de partida. Por fim, eu gostaria de apresentar sinteticamente um terceiro grande filósofo muito importante, muito influente no século XX, que é Martin Heidegger. Heidegger é um alemão nascido no século XIX, falecido no século XX, que é provavelmente o filósofo mais influente do século XX, depois ou junto com Nietzsche. De fato, Heidegger é quem introduz Nietzsche, junto com Jaspers, na academia. O Nietzsche não era considerado um filósofo, não era considerado alguém digno de atenção do ponto de vista intelectual e filosófico, era uma espécie de poeta e de grande escritor, mas não um filósofo. Já o Heidegger considera que ele tem uma importância filosófica muito grande e muito importante. Ele teve uma formação jesuítica e esse sacerdote católico e, portanto, bebeu nas fontes profundas da teologia. A sua biografia é marcada pela infâmia do nazismo, do qual ele participou e o qual ele nunca renunciou, tendo sido reitor, inclusive, da universidade na época do nazismo, e tem uma foto famosa com a suástica. Ele também é um grande protagonista das chamadas filosofias da existência, como Kierkegaard e Nietzsche. E isso é muito importante para o que eu quero mencionar para vocês nesse momento final da aula, que é a concentração na existência humana individual, que ele chamava de Dasein. E ele vai tornar a metafísica não uma reflexão profunda sobre o ser em si, mas sobre o ser que é capaz de alcançar o ser. E o ser que é capaz de alcançar o ser é o ser aí, ou o ser humano, a existência humana, a presença humana imediata, o sujeito ou o indivíduo, que ele não chama assim, mas ele chama o ser aí, porque a palavra alemã Dasein tem exatamente esses dois termos, o ser, sein, e o da, aqui, ou aí. Então, o ser aí é exatamente o sujeito que é capaz de alcançar o ser.
Ele também foi muito influenciado por um grande filósofo chamado Edmund Husserl, que criou a fenomenologia como grande dúvida da metafísica tradicional também, estabelecendo a questão da intencionalidade e da relação ontoepistemológica e da relação que existe entre o modo como as coisas são anunciadas, ou o modo como as coisas são manifestadas e o modo como nós podemos apreendê-las a partir da intencionalidade. O fato é que Heidegger tem um projeto, uma proposta de desconstruir ou de destruir a história da metafísica exatamente para liberar a questão do ser. O que é mais interessante em Heidegger é porque ele é um metafísico, ele é um ontólogo, é alguém que fala do ser, escreve um tratado importantíssimo, incompleto, chamado Ser e Tempo, publicado em 1927, que tenta repostular a questão do ser em novas bases. E essa repostulação da questão do ser em novas bases pressupõe exatamente a destruição da história da metafísica como ontoteologia, como relação do logos, do ontos e do theos. Ser, Deus e pensamento foram imbricadas e foram reunidas e articuladas na história da metafísica e por isso se perdeu de vista o que de fato está em jogo quando nós fazemos filosofia e principalmente metafísica, que é o ser aí, que é o homem, a mulher, existencialmente concretos, existencialmente encarnados em sua finitude, em sua destinação para a morte. Então a filosofia de Heidegger é uma filosofia da faticidade, a partir da ideia da hermenêutica da faticidade. Ser e Tempo tem 3 projetos básicos, unifica o projeto de Ser e Tempo em 3 dimensões básicas. A destruição da história da ontologia, a hermenêutica da faticidade e a analítica do ser aí. Eu quero me concentrar rapidamente na analítica do ser aí, fazendo uma breve incursão na destruição da história da ontologia. A história da ontologia, imaginem aqui como se fosse as camadas geológicas. O ser foi, de algum modo, enterrado e foi soterrado por uma série de camadas que foram o tornando cada vez mais distante e cada vez mais ausente pela sua entificação, pela sua presentificação, pelo projeto que, no fundo, é científico e sensível de conhecer o ente a partir da temporalidade presente do que está dado, do que está aí, do que pode ser conhecido de algum modo a partir da sua presença, no modelo parusístico que o Heidegger associa na ontologia e da teologia. Teologia porque a parousia é a segunda vinda de Jesus Cristo, mas é quando o Jesus Cristo estará presente, é a substância lançada, parousia, é a substância, a ousia que se dá, que está à vista, que está presente para a pessoa. Então, para o Heidegger, a tradição metafísica é uma tradição que descurou o problema ontológico do tempo e da passagem, da mudança, da transição e, portanto, tornou o tempo presente prioritário na articulação do ser. E, portanto, é necessário destruir a história da metafísica que privilegiou o tempo presente e que tornou o ser, de algum modo, dado, o ser, de algum modo, parado, de algum modo petrificado e cristalizado para a mente humana. Como se o ser tivesse dado como objeto, contra quem se confronta um sujeito. Então, no modelo gnosiológico clássico, sujeito cognoscente, objeto cognoscível, o ser estaria parado, o ser estaria estático e não dinâmico no tempo. E a analítica do ser aí, que para ele é a metafísica, é nada mais, nada menos do que a reflexão muito profunda do tipo de ser que é o ser aí como capaz de alcançar o ser. Então, para que eu fale do ser, e veja como há um tempero kantiano aqui, um tempero moderno, e o Husserl estava debatendo com Descartes e com todo o problema do ego transcendental. Só que para o Heidegger, naturalmente, o ego não é transcendental. O ego é existencial. O ego não é transcendental porque nós não temos uma calculadora na mente. Nós não conhecemos o ser como quem conhece os números com uma calculadora. Bem, você tem uma calculadora, você tem uma capacidade calculativa na mente, mas o ser não se acessa assim. O ser se acessa exatamente pela disposição existencial, modulada
pela forma de ser temporal, do passado, do presente e do futuro. Então, a existência do ser aí implica que ele não tenha uma essência além do simples fato de existir. O que nós vamos escutar com Jean-Paul Sartre, que foi de algum modo um seguidor do Heidegger, é que a existência precede a essência. Ou melhor, a essência do ser aí é existir, sem essência além do puro existir. E ela é temporal, porque ela é uma existência que desvela as possibilidades do futuro a partir das escolhas pelas quais nos constituímos. A faticidade significa exatamente que o nosso ser aí, a nossa existência está jogada no mundo, que nós experimentamos como exílio, decadência e alienação do ser no falatório com o qual nós nos distraímos e com o qual nós nos perdemos no anonimato das massas. Nós nos deixamos de algum modo contaminar e envenenar por um pensamento padronizado, homogeneizado, plasmado numa linguagem absolutamente gasta e incapaz de refletir e reluzir o ser. E por isso a filosofia do Heidegger é muito importante de ser relacionada e pensada como uma filosofia da linguagem, como uma hermenêutica do fazer poético e da epifania poética que se dá pelos poetas. E por isso Heidegger é um filósofo que presta muita atenção nas palavras dos poetas, tanto dos filósofos originários, que é como ele chamava Heráclito, Parmênides, por exemplo, quanto os poetas românticos do século XIX, como o Rilke. A faticidade é essa questão involuntária e fatalista, de algum modo, de simplesmente estar lançado e jogado no mundo. É como se fosse uma queda no mundo. E essa queda é exatamente a nossa inautenticidade. É a nossa falta de engajamento com o projeto ontológico de descobrir o ser. O mundo não é um conjunto de entes à sua disposição para serem conhecidos. Estamos sempre engajados em tarefas com os entes à mão. Pensar neles reflexivamente interromperia nossa atividade cotidiana, protegida por uma semântica sedimentada pela linguagem da tradição. Então, nesse sentido, a filosofia como ontologia seria, de algum modo, subversiva ao tratamento padronizado e mecânico das atividades cotidianas. De modo que a angústia é o estado afetivo que vai nos revelar a morte. O ser aí como ser para a morte. A morte nos singulariza e é o fato fundamental da nossa existência temporal. O enfrentamento da questão da mortalidade, da finitude, é o que nos torna autênticos e seres eminentemente metafísicos. A morte é o que há de mais pessoal e irredutível na vida. Então é a angústia diante do vazio da existência, do vazio mais profundo da existência, é que vai nos revelar a questão do ser, rompendo com a cotidianeidade inautêntica e imprópria. O medo é sempre medo de alguma coisa. Medo do ladrão, medo da morte, medo da perda de patrimônio, medo de perder quem nós amamos. Mas a angústia é do nada. A angústia não tem objeto especificado, próprio. O mundo se torna irrelevante, sem importância ou apelo, não reivindicando mais a nossa atenção e ocupação. Essa experiência de desapego e desafeição é que vai nos tornar seres metafísicos, despertar para a nossa autenticidade. E vejam que esse é o ponto, aqui eu vou ler um trecho, o parágrafo 40 de Ser e Tempo. A angústia individualiza o Dasein em ser no mundo mais próprio, que, enquanto algo que compreende, projeta-se essencialmente em direção às possibilidades. Então, isso é a metafísica para o Heidegger. O ser aí, o existente humano, a pessoa humana, como cada um de nós, se projetando diante da possibilidade, tendo sido despertado da sua finitude e do seu ser para a morte, pela angústia que exige, convoca para uma existência autêntica, na qual se busca o ser. E claro que o ser se confunde com o nada. O ser não tem nenhuma substância própria, não há nenhum objetivo específico. Mas a analítica desse ser aí é de que depende a questão do ser. Eu certamente não fui extenso e exaustivo nem com Aristóteles, nem com Kant, nem com Heidegger. Mas o que eu queria neste
sexto e penúltimo passo do nosso curso de Filosofia em 7 Passos era apenas aguçar a inteligência de vocês e convidar para que se estude essa disciplina extraordinária da filosofia, que é a metafísica. Na próxima aula nós vamos tratar da filosofia da religião, que tem uma ligação direta com a metafísica. Eu aguardo você, obrigado e até lá!